Baitana Bakebu, Baitana Bakebu, Bakaburuna Buma, Terinawa Ashun, Yasharatanibu, Anusha Inanu, Mi Pokatiru Maha Poka Inanu, Shamaika Bachi, Batiratambaina, Ai, Ai, Ai. Meu nome é Selma Azevedo, sou formado em Letras, um mestrado em Linguística, doutorado também em Linguística Descritiva, trabalhei na descrição de uma língua, no processo técnico de fonética, fonologia, morfologia, sintaxe. Então, o trabalho é um trabalho, vamos dizer assim, mais técnico do que de cunho social. Porém, quando uma língua não tem o registro, o trabalho de confecção de material didático ele fica comprometido, porque você não tem determinados padrões para seguir com aquilo que vai ser feito através dos materiais de acompanhamento. O ideal é que realmente seria... Você pode procurar o meu... Onde é que está? Era que estava mexendo ali. O meu. O ideal seria que os próprios professores indígenas, aos poucos, fossem se apropriando dessa técnica para que eles mesmos possam fazer um trabalho com a sua língua, não é? Mas cada área tem a sua especificidade. O historiador tem a sua, o pedagogo tem a sua, o literato tem a sua, e nós, linguistas, também temos. E há tantas linguísticas quanto linguistas, né? Cada um com sua opção teórica, com sua opção de trabalho. E eu vou falar aqui as línguas indígenas e as tarefas, né, da linguística na região. Por que eu utilizei esse título? O título, se algumas pessoas são leitoras de Arion, vai verificar que o título é dele, né? Então, vamos lá. Ao menos para esse grupo, aqui presente no simpósio, somos conscientes da importância das línguas indígenas, das diversas experiências dos povos indígenas, sintetizadas, sistematizadas nas suas línguas particulares. No entanto, para falar das tarefas da linguística na região, vamos primeiro nos ater à questão de que tipo de linguística estamos tratando, para poder verificar que tipo de tarefa ela pode empreender. Desse modo, será verificado brevemente que não há apenas uma linguística, ou uma visão de linguística. Assim, observaremos algumas definições e consequências imediatas para a conceituação de linguística, para a compreensão das tarefas, né, a serem empreendidas. Sabemos que em nossa região acreana e amazônica, no geral, nós temos o maior percentual de línguas dos povos indígenas do Brasil. No entanto, nessa mesma região, não temos um núcleo de estudos que congregue profissionais para fins científicos das línguas, para a formação de profissionais com competência para lidar com situações linguísticas com as quais nos deparamos constantemente. Tarefas da linguística na região. Tá bom por aí. Vamos ver qual linguística, que tarefa e para quem. Vamos lá. Na parte, quando a gente estudava Saussure, né, ele dizia que a língua é a parte social da linguagem. Ela é um sistema de signos que exprime ideias e é comparável, por isso, à escrita, aos alfabetos dos surdos mudos, aos ritos simbólicos, às formas de polidez, aos sinais militares, etc., etc. Ela é apenas o principal desse sistema. Essa atribuição da língua como parte social da linguagem está fundamentada na tradição acadêmica que Saussure segue. Ele vem da tradição dos chamados neogramáticos, aqueles que, além de estudar as mudanças que ocorrem nas línguas através dos tempos, verificam a noção da língua no seio da sociedade. Ainda segundo Saussure, o estudo da linguagem comporta, que é a segunda parte ali, portanto, duas partes. Uma essencial, que tem por objetivo a língua, que é social em sua essência e independente do indivíduo.
esse estudo é unicamente psíquico, ou outra, a secundária, que tem por parte o objeto a parte individual da linguagem. Vale dizer, a fala, inclusive a fonação e a psicofísica. Nós somos sujeitos históricos, historicizados e historicizantes. A nossa fala está impregnada da língua ao qual estamos nos banhando todos os dias. E essa língua entra na nossa fala através de sistema de significação e de atribuições próprios, particulares, partilhados com a sociedade com a qual convivemos. Essa noção não é gratuita. Não é distanciada de uma contracrítica, ou seja, a cada definição que escolhemos para nortear nosso trabalho, acabamos por incluir ou excluir um conjunto de ações, temas e visibilidades. Ao reconhecer a língua como parte social da linguagem, ele estava se posicionando diante de outra corrente que conceituava a língua, vista como sendo distanciada da realidade de seus falantes. Aí nós vamos ver algumas conforme Faraco. Schleicher e Leicher, não vamos pronunciar num alemão perfeito, porque não sei alemão. A partir da formação biológica dele, ele desenvolveu um conceito de língua como um organismo vivo, uma existência própria, independente de seus falantes, e exibindo períodos de maturidade e declínio. É aquela mesma história da biologia. As línguas nascem, crescem, se desenvolvem, envelhecem e morrem. Muito bem. No final do século XIX, Otto Jaspersen, ele disse que a história da língua não é de degeneração, é progresso. Um caminho de mudanças na direção de formas mais aperfeiçoadas. Para isso, as formas abreviadas, com o objetivo de regularizar as irregularidades, tornando as línguas mais aptas para a expressão, com maior clareza e precisão. Característica que surgiu com fenômenos da sociedade industrial e reflexo da teoria de Darwin. Surgiu também uma atitude avaliativa que não é nem de degeneração, nem de progresso, envolvendo aspectos estruturalistas e antropológicos. Contudo, perdura um pensamento de que as línguas deveriam ser estudadas como objetos autônomos, como sistemas autorregulados, como disse Saussure. A língua como sistema de valores puros, de que, em tempo, requer um equilíbrio entre significado e significante. Boas, que era um discípulo de Sapir, em seus estudos com sociedades tribais, chega à conclusão de que cada sociedade produzia a sua cultura específica a partir de suas peculiaridades, a partir das condições históricas e ambientais. O outro é diferente, não é superior e não é inferior. Portanto, as línguas são diferentes, heterogêneas. Sapir tinha dito que as línguas todas têm organização, constituem um único e singular, dotado de plenitude formal, isto é, elementos e expressões articulados numa delicada trama de formas, capaz de atender a todas as necessidades expressivas dos falantes. Isso. Todas as línguas estão feitas para executar todo o trabalho simbólico e expressivo que cabe à linguagem. Segundo Faraco, os gerativistas, com o pressuposto inatista ou biológico, buscam resposta para uma gramática restringida por estruturas cerebrais. Um modelo de estruturas cerebrais de uma gramática universal. Para tanto, as formas estruturais buscam uma otimização. As línguas tendem a mudar para maximizar as realidades mais naturais. Muito bem. O modelo chomskiano de competência e desempenho retira do sujeito falante todo o peso da sociedade. A língua como construção social. No fundo, as definições de linguística ou sobre a linguística parecem uma definição social ou sobre economia social. A língua vista como elemento de coesão social ou a língua vista apenas sobre características internas, individuais e isoladas de suas comunidades. Claro que a ciência faz o recorte da realidade para poder ser trabalhado, mas algumas vezes esses recortes acabam por conceituar o objeto de estudos que deveriam ou que derivam consequências desastrosas, como o caso
do isolamento entre língua e sociedade que Saussure tanto falou. A língua é um produto social. Mas antes ele não falou isso de graça, porque ele estava fazendo um posicionamento diante do biologismo linguístico, da ideia da língua como evolução, da ideia da língua fora do sujeito, fora de suas comunidades. E quando chega Chomsky, pós-Saussure, ele vai trabalhar nessa característica interna, inata. E aí surge um outro problema, a noção do indivíduo sem sociedade. O importante é a competência e a performance. Essa língua você não fala em sociedade. Você fala a partir de suas estruturas cerebrais inatas, esse endowment, essa engenharia genética que você recebe, não é? Então, no fundo, a gente não está discutindo linguística. São conceitos sociais ou socioeconômicos ou até sociopolíticos, no fundo. E que a gente assume e ele deriva consequências um pouco complicadas para nós. Vamos lá. Tarefas da linguística na região. Pode pôr. Saussure, em 1916, tinha proposto algumas tarefas básicas para a linguística. Vamos lá. Ele tinha definido 3 tarefas. Já estamos em 2015, né? Ano que vem vai fazer 100 anos, eu acho que a gente cumpriu pelo menos algumas, não é? Dessas tarefas que ele propôs. Primeira, fazer a descrição e a história de todas as línguas que puder abranger. O que quer dizer? Fazer a história das famílias de línguas e reconstituir, na medida do possível, as línguas mães de cada família. Oba, 100 anos de trabalho, né? Já conseguimos, né? Das 6.000 línguas que mais ou menos existem no mundo, nós já temos um registro sistemático, né? Estruturado das gramáticas de todas elas, não é? Não. 90% das línguas são faladas por 5% da população mundial. Isso é uma consequência desastrosa, juntamente com essas novas revoluções midiáticas, né? Que provavelmente, num tempo muito curto, esses 90% vão desaparecer muito rapidamente. Muito bem. E reconstruir as línguas mães de cada família. Interessante, né? Temos 3 famílias aqui no Acre, né? Pano, Aruac e Aruá. Esse pano se junta a quem? É pano Tacana, pano Haraquimbete? Com quem é que ele se reúne? Qual era o território desse povo? Esse Aruac, que vem desde lá do Caribe, fazendo uma espécie, parece que, de mapeamento interno da América Latina, até o Paraná. Que coisa mais incrível! Dos Tainos até o interior. Isso é uma maravilha, né? E eles formam uma espécie de ilhas que mantiveram as suas línguas, no meio de quantidades de línguas muito grandes, como tupis, não é? Muito bem. Então, a gente conseguiu isso aí, né? Depois de 100 anos, né? Que é a tarefa da linguística. Cada ciência, quando nasce, ela nasce com uma proposição, uma tarefa para ser cumprida, né? Qual foi a outra tarefa que ele pediu? Procurar as forças que estão em jogo de modo permanente e universal em todas as línguas e deduzir as leis gerais, às quais se possam referir todos os fenômenos peculiares da história. Então, agora que eu tenho todo o conjunto de línguas descritas, eu vou estabelecer aquelas características universais. Mas não. O que a gente fez na linguística? A partir de 60, Grimberg propôs alguns universais linguísticos, mas ele colocou no texto dele tendências dos universais linguísticos. Algumas pessoas, lendo apressada ou desavisada, não sei, passou a republicar como universais linguísticos. Ele mesmo colocou antes tendências. As línguas tendem a, porque ele tinha um conjunto de mais ou menos 500 a 600 línguas para estabelecer aquelas previsões, né? E Saussure tinha dito, a gente fazia o estudo sistemático de todas as línguas, e não foi feito. E aí nós estipulamos generalizações universais que sempre que se estuda uma nova língua,
essas generalizações universais são postas em xeque. Né? Tudo bem. Vamos para outra. Delimitar-se e definir-se a si própria. Cada ciência ela tem que saber qual é o campo de atuação de sua ciência. Qual é o campo de atuação da linguística? A linguística ficou se recriando dentro de si mesmo, como medusa. Corta uma cabeça, nasce 3. Corta mais uma, nasce 8. Corta mais outra, nasce 300. Aí a linguística não se reconhece dentro da linguística mesmo, porque há tantas linguísticas quanto linguistas. Não é? Vamos lá. Então, das 6.000 línguas conhecidas no mundo, dessa riqueza da experiência humana com o seu meio, quantas foram descritas? Quantas desapareceram? Quantos povos, juntamente com suas línguas, foram dizimados? Dos 150 etnônimos propostos por Rivet e Tastevan para a bacia do Juruá, Purus e do Aqueri, 1921, quantos ainda se autoafirmam? Onde estão os Capexene, que no mapa de Courtenay-Modaju estava localizado perto aqui da região de Rio Branco? Cadê Capexene? Não sei. Segundo Rodrigues, agora próxima tarefa, né? Claro, cada linguista vai propor uma tarefa, já que a nossa disciplina ela tem um conjunto de tarefas para ser executadas, né? Para poder rever o nosso fazer linguístico. Muito bem. Rodrigues, no ano de 1966, quer dizer, 50 anos após Sucy, e ano que vem vai fazer 50 anos, que ele propôs as tarefas, né? Deixa eu ler até o título aqui, para depois eu não dizer que eu estou falando besteira aqui. Rodrigues, as tarefas da linguística no Brasil. Foi daí que eu tirei o meu título. Ele disse assim: as línguas indígenas constituem um dos pontos para os quais os linguistas brasileiros deverão voltar sua atenção. Tem-se aí, sem dúvida, a maior tarefa da linguística no Brasil. Cada nova língua que se investiga traz novas contribuições à linguística. Cada nova língua é uma outra manifestação de como se realiza a linguagem humana. Cada nova estrutura linguística que se descobre pode levar-nos a alterar conceitos antes firmados e pode abrir-nos horizontes novos para a visualização geral do fenômeno da linguagem humana. Desde que se tenha algumas descrições de línguas, aparecerão espíritos curiosos o bastante para dedicar-se a comparar essas descrições e daí tirar conclusões, classificando as línguas como relacionadas umas com as outras ou como pertencentes a tipos semelhantes ou num outro particular, e para fazer deduções de ordem mais profunda no âmbito da linguística geral e no âmbito das ciências antropológicas. Se é lícito falar em responsabilidade de uma comunidade acadêmica com respeito à investigação científica na região em que vive essa comunidade, então os linguistas brasileiros têm aí uma responsabilidade enorme, que é não deixar que se percam para sempre cento e tantos documentos sobre a linguagem humana. Então, nós linguistas lemos isso, né, e cumprimos com a parte daquilo que nos cabe, né? Também não. Em que rumo a linguística brasileira acabou voltando os olhos? Das 305 etnias listadas pelo IBGE, quantos ainda falam suas línguas? Que contribuições deixaram de ser realizadas para a linguística e para toda a comunidade humana? Quantas famílias linguísticas temos? Essas línguas podem ser agrupadas em quantos troncos? E o que isso significa em torno de povoamento originário para a América Latina? Falamos em migração, mas no momento de unir língua, família, tronco, a gente estipula um determinado mapeamento, uma determinada localização geográfica daquele povo. No final da palestra dele, ele citou o caso dos caiapós, que por alguma razão foram subindo, que foi o processo inverso, né, que é o chamado descimento no período da colonização, e aqui foi o subimento, né, um processo quase que inverso, né. Esse processo de reunir as línguas em famílias e em troncos é para tentar conhecer a história, de como foi fundamentada, de como ela foi firmada, de como eles gestionaram toda aquela região
por tanto tempo sem precisar depredar nada. Vamos lá. Por que há muitas línguas isoladas aqui na nossa Amazônia? O que houve com os demais povos que falam as línguas parecidas com as dessas línguas isoladas, não agrupadas nas grandes famílias linguísticas? Por exemplo, trabalhei com uma língua que praticamente 80% das línguas que eram faladas nessa família praticamente não se falam mais, né? E ela é uma família isolada, não se agrupa a esses grandes troncos. O que acontece com essa família? São resquícios de povos que se mantiveram longe dos núcleos de poderes ou de impérios aquáticos interligando os rios como vias naturais, ou de impérios florestais interligando as florestas como vias naturais? Ninguém sabe, porque elas não se ligam a esses grandes grupos. Por que eles se mantiveram afastados? Alguma razão tem, né? Vamos lá. Será que após 50 anos de investigação e de formação, os linguistas brasileiros conseguiram cumprir a responsabilidade acadêmica para não deixar que se percam para sempre cento e tantos documentos sobre a linguagem humana? Ou as tarefas propostas por Rodrigues, que 50 anos depois das propostas feitas por Saussure, caíram no esquecimento, inviabilizadas através de rumos que a linguística brasileira tomou? Muito bem. Está faltando uma página. Que maravilha. Então, vamos fazer como dá. Tarefas da universidade. Tarefas? Universidade? Opa, vamos voltar para pré-escolar, né? Vamos lá. Que ações orgânicas são necessárias para a realização de um trabalho, não somente de investigação, mas também de parceria séria e honesta para com os povos indígenas no que concerne à linguística? Claro, eu sou linguista, eu vou falar disso. Não vou falar de outra coisa. Essa é a minha função. Então, como um profissional, como acadêmico, é isso que eu posso contribuir, né? Se eu fosse dono de banco, eu ia contribuir com dinheiro. Não é isso que eu tenho. É o que eu tenho, é o conhecimento. Então, de que maneira que pode ser feito isso? Diante dos 15 povos que resistem bravamente às pressões de todos os tipos para deixarem seus modos peculiares de viver e de relacionar-se consigo mesmo, com o outro e com a sociedade, com o seu meio, enfim, com o seu mundo cósmico, como bem disse o Baniwa, vimos na palestra do Joaquim Maná a situação das diversas etnias da região, não foi? Será que a UFAC não deveria já ter um centro que congregasse não somente materiais produzidos sobre as diversas línguas das diversas etnias, mas também que congregasse pessoas e que elevassem o ideal de estudo e partilha de conhecimentos para além de interesses próprios? A UFAC já beira seus 50 anos, não é? O curso de letras é um dos mais antigos, né? Nós não temos isso. Que apoio institucional se tem feito em relação a essa temática e para a formação de profissionais competentes e qualificados para atuarem nessa área? Eu prefiro até não comentar esse texto aqui, porque ele é muito caro para a minha pessoa. Caso não tiver apoio institucional para isso, o tema de línguas indígenas ou as tarefas da linguística na região continuar sendo atividades isoladas, mantidas com esforços pessoais e não um projeto de universidade. Como sempre, nossas universidades estão fisicamente na Amazônia, mas intelectualmente estão em outros eixos. A propósito, como uma determinada família linguística não se situa em uma unidade territorial e em somente uma unidade da federação, em uma unidade nacional, não somente um trabalho em conjunto, quer dizer, somente um trabalho em conjunto com as universidades, isso, não só. Deixa eu voltar de novo. Deixa eu achar que eu me perdi. A propósito, como uma determinada família linguística não se situa em uma unidade territorial e não se situa somente em uma unidade da federação e nem em uma unidade nacional, como o caso da família Pano, da família Aruac, que são trinacionais, somente um trabalho em conjunto com universidades regionais, com as universidades transnacionais, poderia surgir um resultado responsável e frutífero. Por fim, apesar de tudo isso, reconhecemos que a linguística tem suas limitações. No dizer de Las, né, os falantes concretos estão excluídos das teorias, ou a descrição
é do indivíduo e não do grupo. Quer dizer, o falante concreto, histórico, construído e se construindo nas relações sociais é ainda bastante estrangeiro na linguística. Porque esse é o nosso recorte que a gente faz, não é? E é com isso que a gente pode contribuir. Mas, às vezes, falta a gente sentir um toque assim da área de humanas dentro da área de linguística, porque a gente se torna mais indo para a área ou da arquitetura linguística ou de alguma outra área mais da área da lógica, não é? Porque ela está dentro da área de humanas, mas o seu fundamento não é tanto da área de humanas, porque ela perdeu o seu nicho com aquele toque de Boas, de Sapir, de todos os etnólogos e os antropólogos que fizeram da linguística aquilo que ela é hoje, né? Ela perdeu um pouco a sua parte humana, sua parte de carne e osso, né? Muito bem. E aí, para finalizar, né, para a gente não ficar tão triste diante de tudo isso, eu acho, né? A língua é o grande rio em que o sujeito navega. É a grande floresta que circunda o sujeito caminhante com suas luzes e suas sombras, com suas raízes e suas copas. A língua é o artesanato da experiência humana com seus pares, com seu mundo real, espiritual, moldada com toda a matéria de seu universo cósmico. É isso que a gente tem da língua. Obrigado. Vaidana Bhagavu, Vaidana Bhagavu, Bhagavaru Navama, Chashobanu Ashon, Ashratani, Hanusha Inanu, Pokatirama, Hanapuka Inanu, Ramaika Bachi, Utiratambaina, O Ai, O Ai, O Ai. Vaidana Bhagavu, Vaidana Bhagavu, Bhagavaru Navama, Yavabana Asano, Ashratani, Hanusha Inanu, Pokatirama, Hanapuka Inanu, Ramaika Bachi, Utiratambaina, O Ai, O Ai, O Ai.